Seguimos por aqui com a nossa live neste dia. Hoje estamos contando com a psicóloga Renata, que já é nossa parceira aqui desses eventos. Ela já dá a sua grande contribuição nesses nossos momentos e estamos aqui no Setembro Amarelo para falar sobre a psicologia no processo de prevenção e de pós-venção ao suicídio. Aguardando aqui. Boa noite para quem já chegou, boa noite para quem vai chegar. Lembrando que a primeira parte da nossa live já está disponibilizada lá no nosso Instagram. Viu, Renata? Seja Oi, bem-vinda de estamos de volta. volta. Obrigada. O primeiro momento da nossa live já está disponível no Instagram, viu? Todo mundo pode ter acesso depois também. E agora a gente, para esse segundo momento, lembrando para todo mundo que você pode deixar sua pergunta aqui, mas não precisa ser uma pergunta, pode ser um comentário também, e usar esse aviãozinho aí para avisar os seus amigos, amigas e familiares que a gente está com essa proposta aqui. Como já foi dito no primeiro momento, né, a gente está falando dentro desse contexto do Setembro Amarelo, mas que é uma campanha muito válida, diga-se sempre, mas para nós que estamos na luta, essa é uma luta diária nos nossos consultórios, mas também na nossa estrutura de convivência, né? A gente encontra sempre com essa necessidade do tema. Fazendo um pequeno resumo do primeiro momento, eu vejo que a grande contribuição é justamente essa tentativa de desmanchar imagens negativas e tabus em torno da pessoa, né? Então agora a gente entra naquilo que seria de fato a pós-venção ao suicídio. E a palavra é sua, senhorita. Vamos lá. Falar de pós-venção, né? Como a gente falou um pouco no primeiro momento, a pós-venção ela pode ser tanto para a pessoa que teve a ideação suicida, quanto para a pessoa que já tentou, né? E que bom, não conseguiu chegar ao suicídio, quanto para os familiares, né? O suicídio é algo sempre muito denso, muito pesado. E não se pode calar, não se pode simplesmente fingir que aquilo ali não aconteceu. Porque do mesmo jeito que se chegou ao ponto de tentar, aquela dor não sumiu só porque tentou e não se conseguiu. Não é assim, tentei, pronto, agora eu tô livre. É tipo colocar um remedinho ali, a tentativa, coloquei um remedinho, pronto, sarou. Não. Se você tentou, você chegou ao final que você poderia chegar. E isso não vai sumir, né? Depois de todo o alarde que venha a se acontecer ou não, né? Muitas vezes tentativas acontecem e ninguém fica sabendo, Isso. mas tem que se colocar na cabeça que é preciso falar sobre, né? O primeiro passo é falar. E eu sei que é muito difícil despir de julgamentos, mas é pensar na TCC a gente traz muito uma questão de qual a pior coisa que poderia te acontecer. E uma pessoa que já tentou suicídio, ela chegou na pior coisa que poderia acontecer, que é a morte. Então, qual que é a pior coisa que poderia acontecer? O julgamento de alguém é pior do que a morte? E é se colocar na balança, né? O que é pior para você, né? E se colocar também, se apresentar um mundo de possibilidades. Um mundo onde a única saída não é a morte, mas que se existem outras saídas, que é um exercício de paciência, né? E aí eu passo a palavra um pouquinho para a gente conversar sobre isso. Uhum. Quando a gente fala assim você estava falando e eu estava lembrando da noção de autoconhecimento. Na primeira parte você mencionou o Sócrates, né? Você traz o Sócrates como um tipo de referência nessa perspectiva do autoconhecimento. Quando você questiona a pessoa que tentou o suicídio e que, graças a Deus, não conseguiu aquilo que planejou, esse questionamento sobre o que de pior poderia acontecer termina trazendo a pessoa para um debate sobre a forma como ela está se vendo depois, né? O antes e um depois, né? Como seria essa visão de um antes? O antes, o horizonte se fechou. Mas agora que você tentou e não conseguiu, o que é que você está vendo, né? Nessa outra, após essa experiência de tentativa? E aqui a gente debate com um tabu, né? Porque tem uma história que diz assim, no senso coletivo, é bom a gente deixar isso claro, que algumas pessoas dizem assim, quem já tentou uma vez não tenta mais. Pelo contrário, o fato de ter tentado uma vez se torna um dos elementos que pode facilitar novas tentativas caso a pessoa não esteja devidamente acompanhada, buscando a ajuda necessária, né?
É importante esse Isso. destaque. O termo pós-venção, já que a gente está nessa luta de tentativa de desconstrução de tabus, em 1970 foi criado o primeiro grupo de acompanhamento de familiares que estavam enlutados pela perda de alguém pelo suicídio. Agora veja só, 1970. E aí você diz, 1970 é ali pertinho. Aqui no Brasil, o termo pós-venção foi introduzido no nosso contexto de debate só no ano de 2011. Uma dissertação de mestrado de uma senhora chamada Karen Scavacchini. Ela traz esse termo e ela debate esse termo, fala sobre as possibilidades desse termo. Mas a gente está no ano de 2011, então bem pouquinho tempo. Isso, para mim, demonstra como esse tabu é pesado, né? Como esse tema é um tema carregado de julgamentos, como você falou. E o julgamento sempre vai trazer um prejuízo para todo mundo, né? Tanto para quem está pensando sobre a sua vida, quanto para a família que tem que lidar com uma situação dessas, né? Então, a gente percebe que essa termina sendo uma das dificuldades, né? E a questão, assim, do suicídio, a tentativa, o que ele traz depois para toda a família, né? Uma sensação de, às vezes, decepção, uma sensação de, poxa, fulano foi muito egoísta e acaba, às vezes, trazendo rupturas nas relações, né? Às vezes, relações que eram boas, que eram próximas, se distanciam por essa raiva, por essa indignação, né? De como ele pôde, como ela pôde. E eu acho que o trabalho de pós-venção vem para aí também, né? Vem nesse resgate aí da relação, vem para tentar mostrar que nenhum dos dois lados estão 100% certos nem 100% errados. Quando a gente fala de sentimento, muitas vezes não há certo ou errado. Se há chegar a um ponto, né, que se traga frutos, bons frutos para todos, né? De se ajudarem mutualmente, né? Porque muitas vezes o que se fala que foi egoísmo, às vezes não. Às vezes é aquela pessoa que está se achando um peso para as outras, está sofrendo, que não quer incomodar, não quer pedir ajuda, não quer assustar e opta por esse caminho. Então, como falar de egoísmo, né? Sim. Temos que ver todos os lados, né? Então, acho que a pós-venção vem aí nessa comunicação, nessa restauração dessas relações também, né? Isso. Porque muitas vezes, como você falou, mas tem um mito, né? É um mito de quem tenta Sim, uma vez não vai mais tentar. Não, pelo contrário, né? Às vezes pelo é contrário. um fator de coragem. Eu já fui lá, já fiz, eu vi que não é tão ruim assim, não é tão difícil assim. Então, se simplesmente coloca lá, como a gente falou na primeira live, o elefante branco na sala, onde todo mundo sabe que aquilo existe e ignora, né? Aquilo pode facilmente voltar a acontecer. Então, como prevenir que isso aconteça, né? Como dar suporte e qualidade de vida naquela pessoa onde tentou acabar com a dor, não conseguiu e a dor ainda está lá. Como tratar essa dor que ainda está lá? E a gente ainda vai se deparar com uma questão que essa parte que você falou da família, e também o fato da família se questionar sobre suas possíveis falhas no processo. Onde foi que a gente falhou? O que é que a gente poderia ter sido feito? O que é que a gente poderia ter feito de diferente? E aí essa parte que você fala do elefante branco na sala, isso é muito presente, porque como é um tema de difícil para lidar, a gente não encontra muito espaço disso nas estruturas familiares para falar sobre isso. Aquela dor que foi represada, que levou a pessoa a tentar uma vez, quando ela se associa ao silêncio da sua estrutura familiar, essa dor se torna muito mais intensa. Por Isso. isso que, da parte da pessoa, o autoconhecimento, como você bem ressaltou, e do lado da estrutura de família, a dimensão do diálogo e do acolhimento, né? Sem na verdade, despida de qualquer tipo de julgamento, né? Julgamento nesse sentido de fraqueza, de egoísmo, de falta de Deus. Essas linhas aqui são linhas que não cabem nessa reflexão sobre a pós-venção, né? E aqui falta, de fato, um trabalho com as famílias, né? Até porque a gente sempre escuta, nesse mês de setembro, uma pessoa a cada 40 segundos, mas essa pessoa é um universo, né? É Ela um tem um universo. universo. A história, a família.
E quem fica tem que se ressignificar com muitas perguntas e quase nenhuma resposta sobre o que acontece. Se Então, tem um tabu também, né? Eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre os tabus, né? O tabu de que se sim. falar sobre suicídio vai se incentivar o suicídio, Uhum. né? Como? Não, isso é de fato um mito, né? É Sim. necessário falar sobre, é necessário conscientizar sobre. No momento onde existe aquele elefante branco, voltando para o elefante branco, existem os olhares atravessados, existe a conversa parada no momento que a pessoa entra ao ambiente. E tudo isso Uhum. vai internalizando como dor aquela pessoa. Então, por mais difícil e vergonhoso, porque o suicídio parece que se torna um tema ali de fato de vergonha, né? De poxa, Uhum. fulano tentou suicídio, né? É motivo para ele se envergonhar. É necessário passar por esse momento mesmo com vergonha de tentar se conversar sobre, né? Tanto a família de como se sente sobre isso, quanto a pessoa que tentou. E algo que eu acho interessantíssimo para pessoas que estão passando por isso é participar de grupos. Começar, Uhum. se não consegue falar na própria família, começar a falar em grupos. Chega num grupo mais acuado, mas ouve outras pessoas que passaram pela Uhum. mesma experiência, começa a conversar com aquele grupo e começa a encontrar palavras, né, através de grupos para se conversar com a família, mas calar nunca. Faz parte da prevenção, da pós-venção, faz parte de todo o processo a fala. Uhum. E é interessante porque quando você fala isso, o nascimento da estrutura de pós-venção é em grupo. E tem uma fala que, uma definição aí em 1972 que diz assim: o trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho de prevenção para gerações futuras. E quando fala de gerações futuras, a gente abre aqui uma questão bem delicada que mostra a importância do diálogo, né? Porque aquilo que não é trabalhado, aquilo que não vai ser dialogado, pode migrar de uma pessoa a outra dentro dessa estrutura familiar, né? Eu lembro de uma história que um professor meu contava que ele teve que acompanhar um menininho, uma criança, porque nessa estrutura familiar tinha um histórico de suicídio. O bisavô, o avô e o pai. Os três se mataram. E ele era a A quarta criança. geração. É isso. Então a ideia era assim, pelo menos alguém percebeu que essa linha era perigosa e disse, a gente vai levar ele para terapia. Pronto. É aqui que a gente começa uma quebra, porque inclusive o cenário religioso dessa família alegava que isso era um tipo de maldição hereditária, né? Então veja o perigo que vai ser uma compreensão equivocada e religiosa Sim. equivocada desse fato, né? Então quando você diz assim, quando você fala desse espaço do grupo, a gente percebe que é aqui que vai se abrir de fato a oportunidade para crescimentos, né? E para reencontros também. E o peso que eu imagino, né, que já foi esse avô crescer com o peso da morte do pai, Sim. esse filho crescer com a morte do bisavô, toda geração que cresceu com isso. E isso aí hoje eu tô inspirada de filme. Me lembrou mais um filme. É um filme besta, assim. Bem besta. Já digo que eu não vou lembrar o nome agora, mas se alguém quiser saber, depois me pergunta por direct que eu mando o nome. É um filme que fala a mãe, ela morre por suicídio. E a filha cresce com esse medo de se tornar mãe, de cometer esse mesmo erro da mãe. Então, o peso que é, né, para uma família que tem esse histórico, né, onde pessoas já cometeram suicídio, será que eu também vou? Será que eu tenho alguma maldição? Será que eu tenho alguma doença genética? Será? Então, a questão que a gente falou na primeira live de se taxar. Então, já vem essa construção, né? Ela já é taxada ali com algo que pode Isso. acontecer. Mas que bom que essa família teve essa consciência, né, de já levar a criança para terapia, não porque ele tinha problemas, mas exatamente para ele não se envolver num problema de achar que, poxa, é uma maldição, de eu vou seguir essa mesma linha, né? Talvez Uhum. isso pudesse ter sido prevenido gerações anteriores, né? É isso, justamente. Que é aí que entra o que a gente está chamando aqui de pós-venção, né? Porque quando tem o primeiro e se silencia,
a gente pode abrir espaço para que outra pessoa repita aquele gesto. Ou como uma menina que tem medo de se tornar a mãe, como você falou, ou do filho que se tornou igual ao pai nesse processo que eu trouxe aqui, porque foi o que aconteceu. É um tipo de herança, né? Tanto é que foi traduzido e interpretado assim como pela religião, né, deles, a ideia de uma maldição hereditária, né? Então é algo que parece que não vai ser rompido nunca. Só que aí vem uma linha familiar, né? Uma estrutura de família. E aí, no final das contas, tem alguém ali que vem de uma outra família diferente, pensando diferente, e diz, não, então a gente vai se antecipar a tudo isso e vai começar um processo de terapia. Então veja como essa interação entre membros de famílias e de grupos favorece um debate mais aberto e mais amplo sobre isso. Até porque tem o fato de, quando eu estou reunido com um grupo, pode ser que algumas barreiras que eu tenha com pessoas mais próximas acabem pelo fato de ser pessoas estranhas ali comigo. Sim. E pessoas que passaram pela mesma coisa, né? Então aqui também É, tem essa possibilidade tem de muita serem questão de grupos. achar que, nossa, isso só acontece comigo, né? E, nossa, eu sou problemático. E no momento que você vê outras pessoas passando por algo parecido, né? Você vê que não, que isso está acontecendo no mundo de outras pessoas, que isso Isso, não é singular teu. Né? E saber as soluções das outras pessoas é igual uma coisa que eu ouvi de muitos professores, que nenhuma pergunta é idiota, né? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro. uhum, Então, nesses grupos acontece muito isso, né? Às vezes uma coisa que você não tem coragem de falar com alguém, outra pessoa já falou com o familiar dele. E aí você já tem um modelo ali de algo, de alguma resposta, de alguma situação para se basear, para conseguir enfrentar, né? Para ter forças para enfrentar. até das respostas, mas até a forma de propor o tema, né? Porque você pode escutar alguém dizer, olha, quando eu fui falar, eu falei assim, pronto. Claro que você não vai repetir o que a pessoa falou, mas termina que lhe dá um tipo de modelo para você construir a sua própria apresentação para a sua família, né? Sim. E aí se torna importante essas interações, porque me colocam diante de um mundo um pouco diferente, né? Porque quando eu olho na mentalidade da ideação suicida, por que que a pessoa está planejando a sua própria morte? Porque não acha nenhum tipo de sentido, nenhum tipo de saída. Diante do desespero, quer zerar o seu sofrimento. Essa é a saída que ela encontra. Quando ela escuta ali alguém, é um outro mundo que passou pelo mesmo limite, mas que é um mundo diferente. O fato de ser um mundo diferente faz com que ela se perceba melhor, né? Porque tem uma relação aqui com alguém. Então, até isso aqui traz uma possibilidade de entendimento, de um autoconhecimento mais profundo, né? Na verdade. Nós somos seres sociais, né? Assim, Uhum. nós não sobrevivemos sem estar próximo de outro ser, né? Então, esse conceito de grupo vem até dessa raiz aí, né? De como um pode Uhum. ajudar o outro, como uma mão lava Isso. a outra, né? Uhum. Então é mais fácil em grupo do que enfrentar sozinho, né? É mais fácil enfrentar uma realidade que seja de outros do que uma realidade que é somente sua. Sim. Lembrando aqui para todo mundo que está participando que vocês são bem-vindos e bem-vindas, como sempre. Podem deixar aqui comentários, perguntas, que a gente vai aqui interagindo também com aquilo que vocês estão trazendo. Um desafio, Renata, alguém poderia até se perguntar, certo, onde é que eu encontro um grupo desses? Aí a gente percebe como a gente tem um caminho longo a percorrer, né? Esses grupos, então, né, é até algo que eu acho que falta muito na nossa sociedade, né? Assim, não são grupos fáceis de encontrar, pelo menos assim. Eu sou novata aqui em João Pessoa, né? Talvez Uhum. Dalma até aqui na cidade saiba dizer melhor. Mas na minha época de faculdade, facilmente você encontrava grupos, não só sobre isso, grupos em geral, em grupos formados por estudantes, né, para estudos. Eu, quando Isso. estudante, eu costumava formar grupos. Eu tinha um grupo, por exemplo, que era o Cuidando de Quem Cuida, que era um grupo para pais de crianças com síndrome de Down. Então, Uhum. tinha outros colegas meus que faziam outros grupos, grupos de pré-grávidas, enfim, diversos grupos. Então, é se informar, né? Buscar
grupos de psicólogos. Quem é psicólogo, eu vou até procurar até me informar aqui, se tem em João Pessoa, né? Procurar saber com outros psicólogos se tem interesse em formar grupos, né? Isso. Universidades eu acho bem comum de encontrar grupos, é mais fácil. Opa, oi. Teve Oi, tá uma me pausa na ouvindo? internet. Ah, tá, agora sim, teve uma pausinha na internet. Aqui, aqui em João Pessoa tinha um grupo que era do professor Aloysio, que era um trabalho de pós-venção, justamente era com as famílias. Mas, assim, tirando esse grupo que ele montou, que era um grupo do estágio dele, né, do fechamento do P9, P10, tirando esse grupo dele, eu não conheço nenhum outro que tenha, nenhum outro que tem. Inclusive, quem está por aqui participando, se conhecer, é até bom colocar aqui, porque a gente Isso. vai. Mas aí, na ausência do grupo, você começa com um psicólogo, né? Porque aí você vai fazer esse seu trabalho, que vai ser um trabalho individualizado. Até que apareça ideias de grupos e a gente possa partilhar Isso. experiências de grupos em relação a esse tema. E aí você, também com base na sua fala, eu quero trazer essa ideia do diálogo de novo, ainda em relação ao grupo, mas assim, um amigo, uma amiga. O aspecto positivo de um amigo e de uma amiga é que você tem com quem conversar, mas a ajuda específica não vem daí, né? É preciso que, como você falou, Isso. é preciso que a gente compreenda os limites, né? Quem é amigo, quem é amiga vai escutar. E aí tem umas coisas que a gente diz, olha, eu conheço um psicólogo, eu conheço uma psicóloga, eu vou te dar o contato. Isso aqui ajuda? Ajuda. Mas quando você diz assim, olha, eu conheço uma psicóloga, conheço um psicólogo, eu vou com você até lá, eu lhe Isso. acompanho até lá, isso aqui tem um impacto diferenciado nesse processo, né? Porque às vezes a sua ajuda pode ser entendida de uma maneira errada, porque quando você diz, eu vou te dar o contato de um psicólogo ou de uma psicóloga, a pessoa pode entender assim, bom, ele me deu o contato, mas a coisa mais fácil é Para eu conseguir um não psicólogo ou uma importunar psicóloga. mais, né? É, Tipo assim, tá justamente. passando contato para não importunar, né? E muitas É, vezes não é. Justamente. Aí quando você diz, ó, eu vou lhe escutar, mas seria bom que você procurasse uma ajuda, e eu conheço alguém, eu vou lhe levar lá, eu vou com você, a gente combina. Isso aqui tem um impacto profundo no que diz respeito ao acolhimento, né? Ao entendimento sobre a situação. E é importante que seja assim, na verdade. E a ajuda profissional é importante também para desenvolver a autonomia, né, da pessoa, Uhum, porque no momento que essa pessoa ela não procura ajuda profissional, ela fica ali dependente, sentimentalmente falando ali, do outro, né, uhum, precisa ali do outro, é alimentado ali pela vida do outro para seguir em frente. E na terapia, uhum, não, ele vai desenvolver a autonomia dele, né? Ele vai saber usar os recursos, né? É, no caso da TCC, né, cognitivos comportamentais dele, para ele lidar com as adversidades, né, para não uhum, depender de um outro, porque não adianta você, né, pegar todos os seus problemas e transferir para uma pessoa, é muito pesado para essa pessoa e para você, né, ficar nessa uhum, relação. Então, às vezes acaba prejudicando a relação. Então, o trabalho de pós-venção também consiste nisso, né? A gente tirar essa responsabilidade tão grande dos familiares, de um amigo, e distribuir melhor, né? Cada um ter seu papel essencial, né? uhum. Sem sobrecarregar ninguém e sem tornar aquela pessoa dependente daquela outra. Porque no momento que acontece alguma adversidade, aquela pessoa não tá ali para você, e aí, como é que fica? Uhum. E também para a gente evitar que seja dado, seja cobrado de alguém uma responsabilidade que ela não tem como marcar, né? Porque, por exemplo, um amigo ou uma amiga, ele pode lhe escutar, mas ele não tem como lhe ajudar a sair de determinada situação. Até pela proximidade mesmo, né? A proximidade impede, porque você pode dizer assim, bom, talvez se eu falasse isso ajudasse, mas quem garante que isso aqui vai ser bem recebido quando eu falar? Então, Isso. assim, a proximidade pode terminar atrapalhando, por isso que é bom, é fundamental, na verdade, uma ajuda especializada, para que a gente não cobre de alguém uma responsabilidade que ela não tem como assumir. E aí também, como você falou no primeiro momento, esse trabalho vai levar em consideração, eu sempre reflito assim, você também já nas suas falas deixa claro isso,
é a psiquiatria, a psicologia e a estrutura familiar. Esses três trabalharem juntos, né, nesse momento aqui. Porque, por exemplo, se for constatado que alguém tenta o suicídio por alguma questão de saúde, essa questão de saúde precisa ser acompanhada por um psiquiatra e um psicólogo também. E a sua estrutura familiar vai ser o campo onde ele desenvolve todo o seu processo de autoconhecimento e de cura mesmo, né? De cura. E aqui eu destaco para lhe devolver, né? Que a gente poderia dividir as responsabilidades, né? Por exemplo, à família e aos amigos, eu acredito que eu sempre gosto dessas duas letras, né? É o PP, é a palavra e a presença, né? Você deixar claro para a pessoa que está ali para que ela se sinta ajudada sempre. Você está para ajudar, não está para julgar. Então essa palavra é uma palavra de acolhida. E a presença é a palavra transformada em ato, né? Eu estou aqui presente com você, eu estou com você. Pode ser que eu nem saiba falar nada, mas eu estou presente para lhe acompanhar aqui. Então eu acho que esse é o papel da família. E além do mais, né? A busca dessa ajuda, né? A família faz essa passagem, mas aí a ajuda mesmo tem que vir de forma especializada nessas estruturas. Sim. Essa questão da palavra, né, que você falou, às vezes, nem sempre, como você disse, a pessoa tem algo a dizer. Mas Isso. o próprio silêncio, o próprio ouvir o choro, o próprio olhar no olho, né? O próprio dizer eu vou com você, ao invés de estar aqui o número desse psicólogo, fazem toda a diferença, né? Às vezes dizer, nossa, eu nem consigo imaginar a sua dor, mas eu tô aqui para você, né? Nem sempre você tem que falar um monte de coisa para essa pessoa se sentir acolhida. Às vezes um olhar basta, né? Então, quando se fala em suicídio, se acha que é uma coisa muito, muito complexa ali, de você ter que falar muitas coisas e você ter que lutar. Não, a luta começa com esse acolhimento, né? Às vezes tão simples, mas que faz a diferença na vida da pessoa, né? Que faz essa vida continuar. É descobrir que vale a pena, né? É a palavra, uma presença, e a palavra mais significativa é a que se diz com o coração, né? Não precisa de Isso. E nenhum mostrar som. aquela pessoa, né? Às vezes, mostrar aquela pessoa o quanto aquela dinâmica naquela família, o quanto aquela dinâmica naquele grupo de amigos ia mudar sem ela, o quanto ela faria falta, né? Isso. Com um gesto simples, né? Se consegue fazer isso. De Essa poxa, ideia por do... exemplo, Pode falar, pode falar. por exemplo, assistir um filme e dizer, nossa, como foi bom assistir esse filme com você. De comer junto, nossa, como foi boa essa refeição com você. Então, simples palavras, né, de mostrar para aquela pessoa o quanto ela é importante. Não se precisa dizer muitas coisas sobre a vida e, enfim, achar soluções. Não, às vezes as soluções são bem simples. Uhum. Nas coisas simples da vida, né, do cotidiano. E aqui entra uma crítica, como você já fez lá na primeira parte, uma crítica a esse modelo de sociedade que a gente insiste em manter, né? Porque na vida corrida que a gente tem, a gente muitas vezes encontra estruturas de família e estruturas de trabalho que a pessoa nem senta para almoçar, né? Imagine, você nem senta para almoçar, imagine sentar e partilhar a vida com alguém ali. Tem uma, é claro que eu vou trazer isso aqui como tradição, não como dado religioso, mas assim, como tradicionalmente esse lugar da refeição se torna importante. Tem uma passagem no livro de Samuel, se eu não me engano, que o profeta vai lá e diz assim, esses aí são teus filhos, aí não falta um que está no campo. E aí ele diz, né, o profeta diz, só sentaremos à mesa quando o último chegar. Bom, aqui eu estou desconectando do dado religioso, porque eu estou pegando isso como uma tradição, né, milenar, inclusive. Porque assim, a mesa não está completa enquanto não chegar o último. E no nosso modelo de sociedade, às vezes a gente nem senta para comer, né? Então veja que a gente termina desvalorizando coisas que são valiosas nesse processo de acolhida e de fortalecimento familiar, né? Infelizmente. Como você já tinha falado lá no primeiro momento, nosso modelo corrido de sociedade termina nos impedindo de viver esses momentos simples e ricos, né?
como você falou. Nesse mundo hoje, né, a gente acaba trocando até os nossos olhos por lentes, né, de Uhum. celulares. O entardecer, tudo a gente quer registrar, e às vezes a gente É. esquece de guardar um pouquinho o celular ali no bolso e olhar com nossos olhos aquilo ali que é tão bonito e olhar para aquela pessoa, né? O olhar fala muito e viver aquele momento com aquela Uhum. pessoa, né? Isso. Tem na internet circulando muito o que você guardaria num potinho, né? Sim, Entardecer, a refeição com a família. Então, é a gente valorizar mais essas pequenas coisas aí que não valem dinheiro nenhum paga, né? De momentos, de é. colecionar momentos. E eu Uhum. acho que uma pessoa numa crise de suicídio, né? A uma boa pós-venção são esses momentos, mostrar momentos da vida e não só querer gratificar essa pessoa com presentes, com viagens, com coisas caras, Uhum. mas gratificar essa pessoa com pequenas coisas da vida, mostrar a ela quantas coisas pequenas na vida que ela perderia se ela tivesse conseguido, né, o suicídio. Uhum. Eu vou trazer aqui a gente tem aqui meia hora. Essas lives são boas porque uma hora só não dá tempo mais não. Ainda bem, tem sempre ter mais, né? Quando a gente fala da pós-venção, a gente tratou aqui de duas perspectivas. A perspectiva de quem tentou o suicídio e não conseguiu, como ele vai ser então reinserido nessa dinâmica familiar e como ele pode trabalhar uma busca nova de sentido e de autoconhecimento, foi uma linha. Mas agora eu queria trazer justamente essa outra que a gente mencionou, que é o da família que vivencia, que deve vivenciar esse luto. E aí eu acho que é interessante porque eu vou evocar aqui uma coisa que você já falou em outra live, que é aquela estrutura do luto, né? Porque o luto tem uma dimensão muito natural, porque todo mundo passa por perdas e ressignifica a perda, mas ele tem algo que é particular, porque, por exemplo, se eu não conseguir vivenciar e construir esse luto, elaborar o luto, ele vai me adoecer. E aí, muitas vezes, pela própria estrutura de tabus, de não entendimentos e de questionamentos, a gente pode ter uma família inteira adoecida por não saber ressignificar essa perda, né? Então, a pós-venção entraria nesse aspecto aqui de uma elaboração do luto. E aí eu trago para cá para a gente até relembrar aquelas etapas do luto, as fases, como a gente já falou em outro momento, para que a gente possa aprofundar a partir dessa perspectiva de uma família que precisa se reconstruir sem alguém querido que perdeu para o suicídio, né? Falando sobre as fases do luto, né, uma fase muito presente no processo de luto para quem perdeu alguém por suicídio é a raiva, né? A Uhum, raiva do porquê. A raiva não só daquela pessoa que morreu, mas às vezes de si mesma. Como eu não percebi? Será que eu não podia ter feito algo diferente, né? Então, eu acho que a raiva é algo a ser elaborado no sentido de que aquela pessoa chegou àquele ponto por determinados fatores que fogem ao seu controle. Que, mesmo que estivesse ao controle dela, no momento que ela decidiu, ela estava sem o controle da vida, porque ela simplesmente se viu encurralada. Então, é abrir mão do julgamento de, mas ela tinha que ter pensado melhor. Se ela tivesse pensado melhor, com certeza ela não teria cometido. Então, é uhum, pensar que não foi uma escolha, né? Pensar o suicídio como não é uma escolha, ninguém escolhe morrer, mas como desespero. Entender aquilo como uhum, desespero. E depois disso, conseguir elaborar uma fase, né, necessária em todo luto, que é a tristeza. Sentir uhum, aquilo e não ficar evitando o sentimento de tristeza. Eu já vi muitas questões de pessoas que não querem sofrer por quem morreu, porque ele decidiu se matar, então não vou parar minha vida, não. Não quero sofrer por essa pessoa não merece. Mas espera aí, você está fazendo mal não é essa pessoa que já se foi, é a você mesmo. Porque aquela dor tá ali e você está ignorando uma coisa que está acontecendo. Se você tinha sentimentos por aquela pessoa, não tem como você não sofrer. Ainda mais com a morte trágica, né? uhum, Então eu acho que é algo muito complexo e até sobre aquilo que eu falei, né? Sempre que alguém morre, se pergunta de que morreu. E a parte do luto é a pessoa saber encontrar palavras para explicar para si
aquela morte. E só entendendo no íntimo, ela vai conseguir dizer com mais leveza para o outro. Infelizmente, ele cometeu suicídio. E tentar tirar o máximo de peso dessa palavra suicídio, né? Elaborando internamente isso. E, claro que com a ajuda profissional, né, um psicólogo, esse processo vai ser muito mais rápido, né? Porque existe, como a gente falou na primeira live, um processo de desconstrução na terapia. E uma pessoa que Uhum. passa por problemas onde houve um suicídio, ela vai precisar desconstruir toda a ideia que ela ouviu de sociedade sobre suicídio. Toda a ideia que ela acredita sobre suicídio. Só nessa desconstrução ela vai conseguir passar por essa fase do luto. Porque enquanto ela Uhum. tiver essa construção de tabu, desses muitos tabus, ela vai passar muito tempo sofrendo. E aí, pegar também essa ideia do tabu e jogar, tentar antecipar, né? Por exemplo, por que que ele não partilhou com ninguém? Por que que ele não falou com ninguém? Ou por que que ela não falou? Porque muitas vezes a família não é uma dificuldade da família o não saber por que a pessoa calou tanto tempo. Mas se eu pego, como você falou, essa estrutura de tabus construídos socialmente sobre o suicídio e aplico aquele contexto, eu posso entender que a pessoa não falou porque ela também está presa pelo peso do Tinha tabu. medo. Justamente. E é aí que eu começo a entender até o silêncio da pessoa que guardou tanto tempo, planejou e, infelizmente, conseguiu o que estava planejando, né? Ela saiu da história, saiu da vida. Esse seria um aspecto, pelo menos na minha compreensão, esse seria um aspecto, né? É perguntar assim, certo, eu entendo que você se questione, que você tenha raiva disso, mas você já parou para pensar que esses tabus em torno disso aqui foram as coisas que mantiveram a pessoa distante de vocês. Ela não conseguiu romper isso aqui. E aqui a Sim, gente ganha, tem uma outra coisa para gerações futuras, que é justamente o fato de, se a família perceber que essa estrutura de tabu impediu a pessoa de falar, a gente pode ter a possibilidade de uma estrutura de diálogo no lugar dessa de tabu para a família, né? Se falar sobre esse tema. E aí, para lhe devolver a palavra, eu acho que também lidar melhor com a memória da pessoa que cometeu o suicídio, né? Porque, veja, no Ocidente, eu falo isso pelo Ocidente, né? O Ocidente cristão é o Ocidente que construiu uma visão muito negativa da pessoa. Não faz aquela distinção entre ato e pessoa, né? É a pessoa que é negativada. Vai direto o suicida vai direto para o inferno. Veja, esses formatos religiosos são a base de todo tabu, né? Então, se eu conseguir trabalhar melhor a memória da pessoa com a sua família, certo, tem esse momento aqui, mas ele não é só esse momento, tem os outros momentos que se viveram aqui, né? Tem os momentos que vocês tiveram na infância, na adolescência, os momentos felizes, as coisas que ele fazia, que ela fazia, que chamavam a atenção. Redescobrir essa memória, eu também acho que vai auxiliar nesse processo, né? É como estão falando aqui, ó. Nesse processo a família tem que começar outra vida, justamente. E eu acho sim, que a dificuldade é porque é com mais perguntas do que respostas. Então, no lugar do porquê, a gente tentar desenvolver uma dinâmica de compreensão sobre a situação da pessoa, sobre o que ela carregava e sobre a forma como ela tentou lidar com aquilo e infelizmente não conseguiu, né? Não negativando a pessoa, mas também deixando claro que ela não é a pior pessoa do mundo. Ela tem um trajeto, tem memória e se chegou a esse momento é o desespero. eu acho que nisso é trabalhar o perdão, né? O Uhum. auto-perdão também, porque o Isso. auto-perdão no sentido, o que é que eu poderia ter feito? Eu acho Uhum. que esse perdão aí é necessário, porque quando não se pratica o perdão para esses casos, acaba se apagando a memória, né? Uma forma de Uhum. abafar a dor é apagar a memória, é não se falar sobre aquela pessoa. Alguém comenta algo, é aquele silêncio constrangedor. Não, é como você falou, aquela pessoa ela teve uma vida, ela cessou antes do esperado a vida dela, mas ela teve uma vida e ela teve os altos e baixos, né? E que se possa reverenciar esses altos da vida dela, né? Trazer uma Uhum. memória boa como uma pessoa que existiu e não como uma dor, né? Simplesmente o Isso. silêncio
nossa, não se pode falar sobre isso. Essa Uhum, cultura de, nossa, ele não podia ter feito isso, né? Outra coisa que eu acho interessante a gente falar aqui é que quando se há um suicídio, e a gente vê muito isso em casos de pessoas famosas, se procura, por exemplo, cartas, essas coisas, e quando são uhum, deixadas, o costume de se publicar isso, né? Eu acredito, eu sempre tento acreditar no melhor lado do ser humano. Então, eu acredito às vezes que a família acaba até mostrando a um amigo, a um vizinho, a alguém, em busca que essa pessoa interprete, que essa pessoa encontre respostas. E o que eu posso dizer é que não tente, sabe, encontrar respostas nisso, não tente interpretações de outra pessoa. Se essa carta foi feita para você, que fique para você, não exponha a dor dessa outra pessoa, né? É muito triste. Carta de suicídio não se expõe, né? Não é algo para se expor. Aquilo ali foi deixado particular para alguém. Normalmente é endereçado ali para alguém, para a família. Então, que fica ali dentro daquela família. Aquela dor era de uma pessoa, era o segredo de uma pessoa. Você não sai expondo uma conversa que você tem com um amigo de dores dele. Você não sai expondo para que outras pessoas possam opinar, possam tentar interpretar, né? A carta de uhum. suicídio ela não é colocada ali para isso. E aí é como eu estava falando sobre a memória da pessoa, lidar com a memória da pessoa, por quê? Porque se em algum tempo a pessoa escreveu uma carta, mas não falou nada, no momento que eu exponho, eu estou pegando uma dor que era silenciosa e estou expondo, mas não tem nenhum tipo de correção a isso. Por exemplo, se você expõe, mas a pessoa não volta, termina que a dor se prolonga e aí a gente não vive numa sociedade acolhedora. A gente vive numa sociedade que julga. E aí aquela carta exposta, eu concordo plenamente, aquela carta exposta vai terminar gerando vários julgamentos. É porque foi fraco, é porque faltou fé, essas coisas vão sempre aparecer porque Denigre, né? esse é um padrão de sociedade. E aqui tem uma fala aqui que eu quero trazer, que é de alguém que está RG Psico 20, sofreu com um filho. E aqui tem uma fala: ó, só pensei tudo de ruim que falhei com ele ao invés de acolher. Essa sensação de culpa em relação ao que está acontecendo é justamente contra isso que a gente vai precisar lutar, porque eu acho que foi ela que falou acima, que na outra live, que ele não tinha, que ele não conseguiu. Parece que foi ela que falou. Me corrija então se não foi. Mas pelo que eu tinha entendido antes, ele não conseguiu. E aqui interessa o seguinte: se alguém acha que não conseguiu acolher naquele momento, mas tem a outra oportunidade, a gente não pode ficar remoendo aquela culpa do que passou. A gente deve dizer, bom, eu não consegui acolher naquele momento, mas agora eu tenho a chance de fazer o que eu não consegui naquele primeiro. Então, se antes eu não consegui acolher, na minha opinião, né? Porque talvez nem tenha sido isso, mas se antes eu não consegui acolher e a pessoa que tentou o suicídio não conseguiu realizá-lo, não conseguiu alcançar o que planejou, então está sendo me dada a chance de conseguir agora acolher. Então, é o que você falou sobre o perdão. Porque se eu ficar olhando para o passado e dizendo, eu não consegui acolher, e a pessoa está aqui na minha frente, eu tô perdendo possibilidades de construir algo diferente com essa pessoa, né? Então, se for o caso, se eu estiver associando bem aqui, não tem para que ficar olhando para o passado com o peso da culpa. É olhar para o presente e para o futuro dizendo, é a possibilidade, pronto, é esse mesmo. Obrigado, viu? É a possibilidade de começar algo diferente, acolhendo, presente, e entender como uma dádiva, né? A vida como uma dádiva, não só no sentido religioso, mas assim, a vida como um dom. Então, se eu tenho essa possibilidade, explorar agora ao máximo, com a presença, com uma palavra acolhedora, com um silêncio que também não julga, né? Como você tinha falado. Então, não perder mais a oportunidade olhando para o passado. Não É tem um mais esforço. como não tem mais como corrigir o que se É, falhou, mas tem como se evitar novos erros, né? Tem como se evitar exatamente. cometer os mesmos erros. E que bom, né? Eu fico feliz que ele está vivo. Ele está E sem você sequela. pensar também em cuidar de si também, né? Uhum. Porque o cuidado com nós mesmos, né? Eu sempre gosto de falar que se a gente tá forte, a gente acaba ajudando a outra pessoa a ser mais forte. Porque se a gente Isso. enfraquece junto com essa pessoa, quem vai cuidar de quem ali?
E né? Então, tá pronto para acolher, você precisa se perdoar, você precisa se cuidar, né? E dar o seu melhor primeiramente a você, para você poder dar o melhor ao outro. e aqui como ela como você está É ele, falando, é ele, né? Opa, desculpa, Reginaldo. desculpa. Perceber o seguinte, talvez, e aqui é só uma coisa para a gente pensar, né? Eu não estou pontuando, eu estou só dizendo para pensar. Talvez, se eu me ver apegado ao passado, me culpando pelo passado e sem conseguir oferecer a ajuda necessária nesse momento, talvez eu precise também de uma ajuda especializada, como você falou, para conseguir me ajudar e ajudar o outro, né? Tem um videozinho você encontra no YouTube, eu gosto desse videozinho porque ele é curto, é Albert Camus falando sobre a felicidade. O Camus é uma das coisas mais mágicas que me aconteceram na filosofia. Camus fala sobre a felicidade. E lá para as tantas, é um vídeo de 3 minutos, ele diz assim: somente uma pessoa feliz pode ajudar outras pessoas. E aqui é interessante porque casa com o que você está falando. No momento que eu me sinto bem, aí eu posso ajudar alguém. Se eu enfraquecer ali também, eu não vou conseguir dar o suporte, nem vou ficar de pé, né? E aqui, essa ideia da felicidade como uma percepção íntima e se sentir bem com o que você está vendo sobre você, né? É aqui que começa todo esse processo para ajudar alguém. Eu me perceber bem e aí eu me coloco à disposição para ajudar. E mostrar para essa pessoa que você seguiu em frente e que ela pode seguir também. Porque se você não Uhum. segue em frente, como que fica para ela seguir em frente? É, Ela que eu até falo, a pessoa. isso. Até porque corre o risco, né, de a pessoa se sentir ainda mais culpada, porque ela tentou, graças a Deus não deu certo, e aí ela tem uma outra oportunidade para recomeçar, mas aí ela olha para a família e vê a família se culpando. Então, essa culpa que a família pode estar alimentando e que ela percebe, vai se reverter contra ela, né? Então, pode gerar uma dificuldade ainda maior do que o primeiro momento. É algo muito delicado, né? É, Mas que a gente pode simplificar, né? Em justamente. vez de tornar isso algo tão ruim, algo tão pesado, a gente pode trazer leveza como uma dádiva, como o Dalmo falou, uma Uhum. dádiva da vida. Que bom, graças a Deus, que não se findou, né? Isso. É uma nova possibilidade, né? É sempre o mundo possível, né? E aí tem um filósofo que eu também gosto de citar, que ele diz assim: se eu pudesse pedir uma coisa para mim, nem pediria poder, nada disso. Eu ia pedir sempre esse desejo pelo possível, né? Ou seja, acreditar que sempre tem algo possível para mim e para quem está comigo, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisa explorar nesses processos aqui de prevenção e de pós-venção. Sempre tem possibilidades, né? Sempre vai ter uma porta. Enquanto E há vida, há esperança, né? Enquanto há é, vida, há é, providências. justamente possibilidades, né? Sempre a gente vai encontrar aqui. Tem alguém querendo falar aqui, pode falar. Deixa eu ver, pode ter falado e eu perdi. Não, falou não. Mas se quiser falar, podem colocar seus comentários aqui. A gente ainda tem um tempinho. É. Eu não sei se a pessoa está escrevendo, né? Enquanto isso, a gente vai comentando aqui, né? Opa, pronto. Todos os meus setembros são momentos de muitos pensamentos. Todo mês de setembro deve trazer esses pensamentos. Você quer começar, Renato? Eu deixo a palavra para você começar. Essa sensação, eu posso ver isso a partir de dois momentos, né? Eu preciso fazer uma. Eu gosto dessa palavra desconstrução. Eu gosto disso, porque às vezes a gente está apegado a coisas que não vão trazer bem a gente. Então eu tenho que desconstruir, né? O mês do seu aniversário é setembro, porque parece que é mais ou menos aqui essa fala dele. Agora veja bem, esse mês de setembro é um mês que normalmente esse tema você encontra ele em vários lugares, na televisão, rádio, na internet. Então trazer esse tema e alguém que tentou o suicídio ou alguém que perdeu familiares para o suicídio, esse mês sempre vai evocar essas lembranças. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que deixar muito claro. Diante da perda de alguém para o suicídio, ou diante de uma tentativa do suicídio,
que a pessoa conseguiu o que planejou ou não, mas aí o fato de ter tentado. Quando a gente olha esse mês de setembro, que esse assunto vem à tona, vai despertar um mundo de sentimentos. E é aqui que eu falo de desconstrução. Porque eu posso olhar para esse assunto dizendo assim, eu falhei muito, eu errei, eu não vi, eu perdi e tal, mas eu posso dizer assim também, não, mas também é a minha possibilidade de repensar, de ressignificar, de reconstruir. E aqui eu sou sempre colocado diante dessa escolha. E aí eu espero que a pessoa sempre encontre a força para olhar a partir da ótica do possível, né? A possibilidade. O aniversário dele vai ser domingo, olha. Então, por exemplo, domingo é o aniversário dele, é uma ocasião para se celebrar com todo o vigor possível, né? Já que eu diria que é um novo nascimento, né? Pronto, foi estudar para a Polícia Rodoviária Federal, eu acho, PRF. Então, Olha, veja, é uma possibilidade de comemorar o fato dele estar aqui, dele ter seguido, dele estar estudando, dele ter outras possibilidades. Então, a gente deve pegar esse momento e aquilo que foi ruim, a gente usar agora a partir do outro lado, né? Porque também tem o que se comemorar. Ele não conseguiu o que estava planejando, está aqui, pôde recomeçar. Tudo já passou. Então, se torna um marco celebrativo de vitórias. A gente pode transformar esse mês nisso, né? Sem fechar os olhos para o desafio que esse tema sempre traz. Pelo menos eu Não, vejo não assim. tem como mudar o fato, mas tem como mudar É, a maneira como você lida com ele. Em vez de pensar em setembro como o mês que ele tentou suicídio, pensar em setembro como o mês que ele completa um novo ano aí com é, você, né? Pensar em setembro como um mês, não como um mês de tristeza, mas como um mês de comemoração. Quando se vir a campanha do Setembro Amarelo, quando se vir relatos do Setembro Amarelo, lembrar que você tem um bom relato para dar, que essa história poderia ter sido uma história triste, mas não foi e que não cabe a você transformar isso em algo triste, mas em uma boa história para contar para ajudar outras pessoas, né? justamente. Que estão passando ou que já passaram pelo que você passa. Como você está E falando aí, aí, né? Como algo celebrativo, como isso. as conquistas, né? Em vez de ele ter conseguido o suicídio, ele está conseguindo novas conquistas, como o É, concurso aí, né? Que ele falou. Enfim, isso. celebrar a isso. Então, inclusive, o setembro aí, nessa perspectiva, se torna o do novo nascimento, né? Do novo nascimento. Então, celebrar, sim, a nova possibilidade de vida. Ela fez terapia por 3 meses. É importante esse processo, como a gente já vem insistindo. E aí eu acho que é bom a gente sempre ressaltar, Renata, que em situações assim, vai ser fundamental que a estrutura de família da pessoa e a própria pessoa estejam em terapia. É Isso. fundamental para que ela consiga se harmonizar a família e também a pessoa que tentou e que está ali, como é o caso que está sendo relatado aqui, né, do filho Sim. dele. Eu fico, eu fico muito feliz de ouvir uma história dessa, porque, veja, uma história dessa sendo contada tem vários aspectos que vão ser sempre mencionados. Por exemplo, o encontro com o seu limite como pai, de não entender no primeiro momento o que aconteceu, mas de ter encontrado a força para virar a história a seu favor. Então é um encontro com o limite, mas que se abre sempre esperançosamente a novas possibilidades, né? Eu vejo como algo que pode ajudar muita gente, porque como a gente já vinha falando, né? De tanto eu falar, eu termino ajudando alguém ali. E mudar o curso de vida, né? Como ele está falando aí, que é Uhum. acadêmico do sétimo semestre de psicologia. Olha É, só o rumo que a isso. vida tomou, né? Talvez ele nunca Uhum. esperasse fazer psicologia na vida e de repente essa história É, na vida dele vai mudar a vida de outras pessoas, né? justo. Uhum. Então veja que tem muita coisa positiva que aconteceu aqui, né, nessa história que ele relata, né? Que é a história de muita gente também, né? É a história de muita gente. Então veja que a gente sempre abre possibilidades a partir da nossa história, né? Sem achar que a sua história tem a obrigação de ajudar alguém, mas assim, livremente essa história vai inspirando e vai motivando, né? É mudar a percepção, né, de que uma tentativa de suicídio foi o fim de tudo e trazer como um novo começo, como novas possibilidades, né, de aprendizado. Isso.
Então veja que a gente consegue abrir então aqui sempre uma possibilidade, né? É a paixão pelo possível, né? A vida vai ser essa paixão pelo possível sempre, né? A busca dos sonhos e a crença na nossa própria força e também em Deus quando a pessoa professa alguma fé do ponto de vista religioso, também vai ser um suporte bom nesses momentos de reconstrução. Renata, eu vou lhe perguntar o que é que você acha que a gente ainda pode falar sobre esse tema, se você acha que tem mais algum ponto que queira explorar. Eu acho que é um tema bem amplo, né? Se eu for responder, a gente ia varar a noite aqui. Mas para não deixar Vai o cansativo aí resto para o pessoal, eu vai o acho que é resto de isso. setembro. Eu acho que a gente abordou, né, bons pontos aqui, né? E como a gente sempre diz, né, a gente deixa aqui aberto para dúvidas, né? Alguém quiser chamar Uhum. pelo direct, estamos Isso. disponíveis. E o filme, né? Eu acho que deve ter gerado aí alguma curiosidade e a gente combinar aí um Sim, dia pra gente trazer essa resenha, porque esse filme, apesar da gente ter trazido nesse contexto de suicídio, mas esse filme é muito mais que isso, é um contexto de vida, isso. né? Inclusive eu tenho várias teorias na minha cabeça sobre esse filme que eu adoraria discutir. Agora, coisas assim mirabolantes, é pra quem gosta de viajar na maionese aí comigo. Então vamos lá, a gente está à disposição. Quero aproveitar esse tempo que nós temos e agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente e comunicar que esse material, a primeira parte, e essa daqui, que é a segunda, as duas partes estarão disponíveis no nosso Instagram. Você pode acessar quando quiser. Se você achar que pode ajudar alguém, encaminhe para alguém. Essa é a contribuição que a gente pode dar. Uma das contribuições que a gente pode dar, e a gente está à disposição aí via direct, pode chamar a gente que a gente vai construindo pontes, diálogo. E agradecer, Renata, a sua presença, porque é sempre muito rico quando você está aqui com a gente. Eu costumo dizer a Patrícia, Carmen, né? Eu acho que você conhece ela como Carmen. É, você me chama com Carmen. Isso, que é sempre muito rico quando você vem aqui com a gente, né? Quando você está aqui com a gente, sempre Muito traz obrigada. essa riqueza. E lembrar também, eu estava dizendo a Carmen hoje, né? Que essa nossa parceria é uma parceria que nasceu nesse contexto, né? Nesse contexto, De pandemia. nesse esforço de tentar ajudar as pessoas com uma pequena contribuição. E eu fico muito feliz de, nesse momento, mesmo em meio a essas dificuldades que a gente vivencia, poder contar com a sua presença como uma luz, né? Assim, eu costumo dizer que a gente sempre carrega uma luz e a nossa luz, por mais simples que seja, sempre vai trazer esperança, sempre vai trazer apoio. E a sua luz é intensa e eu agradeço a Muito sua presença aqui obrigada. sempre. Eu agradeço demais, é sempre muito aprendizado para mim. Fico muito feliz, né, de não só passar conhecimento para as pessoas, mas de aprender também, né? A cada live eu aprendo um pouquinho e me enriquece mais aí como pessoa e como profissional, né? Então eu agradeço muito sempre a todos os convites, né? Estou sempre aberta aqui a gente trazer o melhor conteúdo, né? E agradeço aí a participação de todo mundo, né? Todo mundo que nos assistiu, que participou, né? Então é isso. Estou muito Uhum. feliz de concluir mais uma live aí com sucesso. Sim. Pois bem, Renata, pois bem, meus amigos e amigas, estamos encerrando as nossas transmissões de hoje, na esperança de ter contribuído. E o material é de todo mundo, pode pegar, compartilhar. Você pode até cortar em pedacinhos ali, como a gente costuma fazer de 15 minutos, e jogar para alguém para ver. A gente está Isso. sempre à disposição e o material produzido aqui é de todo mundo, para ajudar todo mundo no que for possível. Então, uma boa noite para todo mundo. E aí fica a provocação para a Renata para a gente falar depois sobre o filme. Vamos debater sobre isso Vamos aí, lá. certo? Então, Boa pois, muito noite. obrigado e uma Tchau. noite de sossego para todo mundo. Valeu. Renata, Tchau. Carmen está mandando um beijo para você. Outro cheiro, Carmen. Tchau, tchau. Tchau.